na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson, você sabe que eu não estava levando muita fé, mas depois das suas apostas de ontem, eu cheguei à convicção de que você dá pra coisa, viu? O que aconteceu? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo Fala, bem? Pablo. E aí, Você Denilson? acertou, exatamente. Ali, ontem, mais uma, você não acertou, você não mandou também placares, mas você acertou os resultados que estavam previstos ali pra ontem quando você fez suas análises. Não tivemos surpresa. Quem ouviu aqui não teve surpresa. A gente vai fazendo de acordo com o que a gente tem acompanhado nesse início de campeonato brasileiro, né? Os times realmente, os principais clubes estão sofrendo nesse campeonato brasileiro, nesse início de campeonato brasileiro. O Internacional, por exemplo, que fez frente com um time que está vivendo um bom momento, que é o Atlético Mineiro, perdeu de 1-0, mas assim é um jogo também estranho, porque quando você faz um gol com 1 minuto de jogo, tudo que você trabalhou antes dessa partida, sistema tático, marcação, pressão e tal, de repente você é surpreendido com 1-0, com 1 minuto de jogo, você fala, e agora? Desequilibra. Você fica meio sem saber o que fazer, você não sabe se você vai pra cima do resultado, se você espera, se você tenta entender o que é o jogo. E o Galo ontem fez uma partida bem interessante, que é o que já vinha fazendo o Cuca já com o Galo. São 5 jogos já sem perder, contando com Copa do Brasil. E aqui em São Paulo, a grande surpresa, na minha opinião, foi esse empate do São Paulo com a Chapecoense. O São Paulo poderia ter conquistado os 3 pontos ontem com tranquilidade. A gente estamos falando de 12 pontos no campeonato, São Paulo tem 2. Então somou 2 pontos em 12. Então para um time que o objetivo é terminar entre os primeiros ou até lutar por título, com certeza lá na frente, se o objetivo não for alcançado, eles vão lembrar justamente desse empate. Eles vão lembrar da derrota para o Atlético Goianiense. Que eu tenho sido repetitivo aqui, que esses times aí, que não é nenhuma falta de respeito, mas é o objetivo de permanência. Chapecoense vai lutar para não cair. Atlético Goianiense pode ser que lute aí por uma vaga em Sul-Americana. É o início de campeonato. E eles estão fazendo um papel interessante. Fortaleza, da mesma forma. Então esses times que estão na frente da tabela, eu acho que não vão conseguir lutar o tempo inteiro lá na parte de cima da tabela. Por isso que esses clubes como o Palmeiras, que venceu ontem, venceu bem o Juventude, o Santos, enfim, os principais clubes, Flamengo, Galo, o próprio Grêmio, que é uma outra surpresa ruim, porque tá na zona de rebaixamento, vai jogar hoje, mas tá na zona de rebaixamento. Esses clubes sim precisam começar a pensar em somar pontos, porque vai chegar uma hora que começa a entrar uma pressão, cobrança de torcida hoje pelas redes sociais, né, pela mídia, mas é importante você já começar a somar pontos. Mas você acha que o campeonato desse ano tem aquele elemento do campeonato do ano passado? O desgaste por muitos jogos pode começar a levar também os times que hoje estão vencendo lá na frente, começaram a perder também para times que teoricamente não perderiam? A oscilação ela é natural já por si só, né? Mesmo antes dessa fase cruel que estamos passando de pandemia, então os jogos estão assim, acontecendo com uma certa frequência, essa oscilação já iria existir. Agora ela vai existir ainda maior, com mais frequência dos clubes. O mais importante é o clube tentar passar por essa oscilação o mais rápido possível. Essa perda de pontos, essa queda de rendimento, é importante passar o mais rápido possível, que é o caso que o São Paulo está vivendo. São Paulo, por ter sido campeão paulista, a gente imaginava um início de brasileiro muito melhor do que está acontecendo agora. O Corinthians já era esperado, o Corinthians já vem de um longo período jogando mal, patinando, então já era esperado esse desempenho do Corinthians, mas tem equipes como o Grêmio, o próprio Internacional, que terminou como o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, perdendo pro Flamengo já na última rodada. Então esses clubes precisam acordar, porque já são 12 pontos jogados e poucos pontos conquistados. Então o torcedor daqui a pouco começa a se sentir incomodado. Ô Denilson, alguma surpresa para você na convocação da Seleção Olímpica? A gente tava falando muito Ontem disso, a gente falou disso e te surpreendeu? Daniel Alves, talvez, porque muita gente que na redação ficou... O Daniel Alves me surpreendeu. Surpreendeu? Eu acho que não era um nome que nem passou pela sua cabeça. Não passou o Daniel Alves, né, Paulo? Na minha cabeça não passou o Daniel Alves nunca, assim. Mas entendo porque o Jardim escolheu, né? Por que será? Talvez pela experiência, pela questão física mesmo do próprio Daniel também.
Isso o Daniel realmente ele é diferenciado, né? Um jogador já com uma 38 anos, 37 ou 38 anos, um jogador que veste muito bem a camisa por onde ele passa. Confesso que realmente eu fiquei surpreso com a convocação do Daniel Alves. Ele convocou o Gabriel Menino, que provavelmente vai fazer essa lateral junto com o Daniel. O restante da convocação, com o Arana, não teve surpresa nenhuma. O Diego Carlos, que é o zagueiro do Sevilha, era um nome também que eu não esperava, um jogador de 28 anos, que é um zagueiro. E aquela discussão que a gente estava tendo, né, da liberação dos clubes. Pode ser que o Pedro, por exemplo, e o Gerson foram convocados por parte do Flamengo. O Gerson não, porque vai para o Olympique de Marseille. Então ele não vai ter esse problema na questão de liberação. Mas eu acho que o Flamengo vai causar um desconforto em relação à convocação do Pedro. Mas se a gente pegar a convocação geral, um time de muita qualidade. Um time que vai dar para fazer uma Olimpíada assim, me arrisco em dizer, para chegar na reta final, chegar como favorito e fazer uma boa Olimpíada. Hoje tem Copa América, Brasil e Peru, inclusive com seu comentário aqui na Band News FM. É o jogo para selar logo a classificação? Jogo para selar a classificação e com bom desempenho. A seleção peruana não vive um bom momento, um momento conturbado na seleção peruana. Não sou técnico, mas é um time que não consegue ter um padrão de jogo. A seleção brasileira vem de resultados muito positivos com o Tite, 100% de aproveitamento nas competições. Então hoje é aquele jogo de você vencer e vencer com credibilidade, com corpo dentro da partida. Não acho que vai ter nenhuma surpresa, acho que o Brasil vai conseguir. Até no jogo aberto eu dei meu resultado de 4-0. Que isso, hein? Nossa senhora! Anotou aí, Nelly. E aquele ponto positivo de mais uma vez ver o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus que vai jogar pelos lados do campo, assim como ele jogou contra o Paraguai, que é um cara que tem uma questão física importante, que ele consegue voltar na marcação, mas também consegue dar a profundidade que é necessário. Hoje o futebol, com essa questão de jogar com os jogadores invertidos, quando eu falo invertidos é o direito jogar no esquerdo, o esquerdo jogar no direito, às vezes o time perde um pouco de profundidade justamente por causa do cacuete de querer cortar para dentro, né, pra perna boa. Então você tendo o Gabriel Jesus jogando pelo lado direito, te dá a possibilidade de ter um pouco mais de profundidade. Ó, e pra todo mundo que quer acompanhar, vai ser a transmissão aqui, começa às 8h30 da noite, tá? O jogo é às 9h no Engenhão, Brasil e Peru, mas essa transmissão na Band News FM começa às 8h30 da noite, vai ter a narração do Marcelo Duó e comentários deste que vos fala por aqui, Denilson Show. Olho no gramado do Nilton Santos, viu? Que não tava nada bom algumas semanas atrás, vamos ver como é que vai estar agora. Vai estar ruim também, não melhorou dos dias para não vai melhorar, né, Pablo? Denilson, amanhã a gente te cobra os 4 então, hein? Amanhã nós estamos aqui de novo. Então, valeu, tá bom. beijo. Beijo. Valeu. Tchau.